Está começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre os direitos de quem tem um bem danificado por outra pessoa ou por fenômenos da natureza. O artigo 5º garante o direito de propriedade e determina que, em casos de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular, assegurando ao proprietário indenização se houver dano. E para falar sobre danos à propriedade, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o advogado Rafael Freitas Machado, professor de Direito Constitucional. Também vamos conversar com Jorge Egger, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Jorge, gostaria que o senhor começasse explicando para nós. O direito à propriedade é um direito absoluto? Atualmente, não mais, né? Com a nova sistemática constitucional e o inciso 23 do artigo 5º, que fala que a propriedade deve exercer sua função social. Essa função social, ela significa que o imóvel tem que ter seus fins econômicos, ambientais, de utilização observados. Então, hoje em dia, o patrimônio ele não é simplesmente um direito intocável, intangível, por mais que um direito real, por mais que erga omnes oponível a todos, que simplesmente pode ser utilizado sem a responsabilidade social e econômica atinente. Doutor Rafael, e o proprietário, ele sempre tem direito a ser ressarcido se houver algum dano ou não é bem assim? Não é bem assim. Fazendo coro ao que o doutor Jorge ressaltou no início, existe uma nova sistemática de influência da Constituição aos novos ramos, ou aos ramos antigos, ao direito civil, ao direito do consumidor. E o proprietário em si, ele assume também uma responsabilidade que é uma responsabilidade social, e uma responsabilidade que se depara com uma situação em que ele deve ter, além de todos os seus direitos e seus deveres com relação à sua propriedade, mas ele também tem que atender outros fins que não sejam eminentemente ou exclusivamente os fins privados e segundo os interesses dele. Então, depende do caso. Depende do caso concreto. Mas o que acontece quando o dano é provocado por um fenômeno da natureza? Quem é responsabilizado? Em época de chuva e vento forte, não é novidade ver árvores caindo em cima de carros e até de casas. Só quem já passou por uma situação assim sabe o tamanho do aborrecimento e do prejuízo. Uma casa destruída por uma árvore. O muro e o telhado foram parar no chão. Leilane, a moradora, levou um susto ao chegar e ver a residência dessa forma. Horrível. Tudo assim, portão no chão, aquela coisa mais feia. Não tinha nem como entrar para casa, tive que sair pulando tudo por cima para poder entrar. A casa já começou a ser reconstruída e o prejuízo, por enquanto, está com a moradora. Segundo Leilane, a árvore nunca foi podada e estava velha. Poderia ter sido bem pior, ter tido vítimas, né, ter machucado alguém. O que nem todos sabem é que, em muitos casos, o Estado pode ser responsabilizado, até mesmo quando as árvores caem sobre carros. De acordo com este advogado, o município ou o Estado precisam zelar por aquilo que está em área pública. Estando essa árvore em local público e sendo uma residência, é de suma responsabilidade e as pessoas devem requerer esse procedimento contra as prefeituras, contra o próprio Estado, perfeitamente cabível e possível o ressarcimento. Em Fortaleza, um carro foi atingido por uma árvore em uma avenida da cidade. A dona do veículo gastou mais de R$ 1.800 no conserto. A perícia constatou que o acidente aconteceu por falta de poda, pelo envelhecimento da árvore. A mulher então procurou a justiça e o município foi condenado a pagar indenização por danos morais e materiais no valor de quase R$ 7 mil. Se uma pessoa passar pela mesma situação e também quiser ingressar com uma ação judicial, é importante tirar fotos, pegar 3 orçamentos, juntar documentos, laudos e, de preferência, ter testemunhas. Doutor Rafael, nesses casos, como os mostrados aqui na reportagem, a responsabilidade do Estado é clara? Em algumas situações, existem empresas públicas que são as responsáveis na realização de poda, na conservação. Então, não necessariamente a gente pode atribuir ao Estado de um modo geral. A um ente público talvez seria uma situação um pouco mais cabível. E é importante ressaltar também que, em alguns casos, é possível a alegação de caso fortuito ou força maior, mas
diante dessa nova sistemática que nós estamos conversando, fica cada vez mais evidente essa responsabilidade por parte do Estado. O Estado tem que assumir essa responsabilidade e que não é uma responsabilidade estritamente legal, é uma responsabilidade jurídica, no sentido de zelar e cumprir com as suas funções, seja o Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, e, no caso específico, com relação a essa atuação de preservação, para que não aconteça esse dano. E caso aconteça, é importante que haja a comprovação de um nexo de causalidade, do dano, conforme demonstrado na reportagem. Agora, o que aconteceria se essa aí tivesse um terreno particular? Bem, aí a situação, o caso concreto ganha outros contornos, que a responsabilidade seria do proprietário em manter essa conservação e manter a árvore de uma forma adequada. Agora, é possível também que haja uma responsabilidade por parte do ente público caso não seja possível ou caso o particular tenha solicitado e haja uma omissão ou haja um descumprimento em decorrência de um contrato, uma situação que seja um pouco mais peculiar. Mas, de um modo geral, o particular assume essa responsabilidade também. Doutor Jorge, o que a pessoa prejudicada tem que fazer? Qual que é o passo a passo? O parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal prevê a responsabilidade objetiva do Estado. Essa responsabilidade objetiva, ela exclui a análise de culpa, mas o nexo causal, o dano e a conduta tem que estar comprovado. Então, se, por exemplo, a árvore está em perfeitas condições, vem uma ventania muito forte, fora do normal, e derruba esta árvore, isso é um caso fortuito, não tinha como o Estado prever mais do que ele fez. Agora, se a árvore está apodrecida, está com problemas, com galhos que não foram podados, e aí acontece o incidente, nesse caso, houve sim uma omissão estatal. Isso tem que ser avaliado, porque senão, depois daqui a um tempo, vai estar chovendo granizo, vão querer condenar o Estado porque choveu granizo e houve dano nos carros. Então tem que verificar até que ponto que aconteceu a situação, por uma omissão estatal ou não. O segundo ponto é juntar as provas, que foram bem colocadas. Ter 3 orçamentos e juntar provas documentais, testemunhais e principalmente periciais. Porque foi a perícia, com certeza, que comprovou que a árvore estava podre naquele caso, que não houve a poda adequada, e com isso você vai ter um conjunto probatório. O terceiro ponto é, se for com o privado, tentar um acordo, mostrar a situação, porque a conciliação às vezes é o melhor caminho, e ver se consegue fazer um acerto com ele para poder pagar. Com o Estado, isso vai ser provavelmente pela via judicial, e com o particular, se não aceitar um acordo, então a via judicial, no qual lá, com essas provas, vai ser provavelmente feita a análise e a condenação, se comprovado. Tem prazo para entrar com esse processo? Tem prazo. No caso contra o Estado, o prazo é de 5 anos. No caso contra o particular, é de 3 anos. Agora, doutor Rafael, uma coisa que a gente vê com frequência também é alguém que passa num buraco na via, estoura o pneu, até se envolve em um acidente. Nesse caso, como é feita essa responsabilização? Acho que a situação ela caminha pelo aspecto jurídico no mesmo caminho, porque ela envolve essa necessidade de comprovação. Existem vários precedentes nos tribunais de todo o país em que frequentemente há a condenação por parte do ente público responsável, que não necessariamente é o Estado, conforme eu ressaltei anteriormente. É necessário verificar qual é a pessoa jurídica que é responsável por zelar pela preservação da rodovia, da estrada ou da pista e demonstrar, no mesmo sentido, que há um nexo de causalidade entre o buraco e o dano que ocorreu ao carro, ao veículo, que merece ser reparado. Mas geralmente as pessoas correm atrás do prejuízo ou acabam deixando para trás? Infelizmente, há uma ideia que litigar contra o Estado ou reivindicar os direitos contra o Estado demora ou que é muito difícil de conseguir alcançar um resultado satisfatório. Mas, pelo que eu tenho percebido, as pessoas têm demandado e têm buscado resolver. Quando a gente fala demandado, não quer dizer que a única solução seja demandar em juízo. É importante ressaltar, conforme o colega indicou, a questão da conciliação, a questão de tentar resolver isso sem que haja uma... Sem recorrer ao judiciário. Mas, caso seja necessário, o artigo 5º, inciso 35, está aí para preservar e para proteger as pessoas. Doutor Jorge, em época de chuva é muito comum também as pessoas terem problemas com aparelhos que se queimam ou por causa de raio ou variação na energia elétrica. Nesse caso, a responsabilidade é das companhias distribuidoras de energia? A concessionária, ela responde pelo serviço público que lhe foi concedido.
né? Assim como o Estado também responde. Então, inclusive, se uma ação dessa pode ser proposta contra a concessionária, juntamente até com o Estado, que se respondem solidariamente. Mas, independentemente, a concessionária responde. Só que, para isso, a questão essencial é a prova. A prova pericial, nesse caso, é muito importante. Só que, hoje em dia, principalmente quando a relação é de consumo, há uma situação que facilita muito a prova. Porque há a inversão do ônus da prova. Então, você vai comprovar o dano e o nexo causal. Fala, olha, houve um apagão naquele dia e houve o meu dano, meu equipamento está quebrado. Vai incumbir a parte contrária, a fornecedora de energia, comprovar ou que o aparelho não tem dano, ou que ele foi proveniente de outra coisa, mau uso, e não pelo problema da energia. Se ele não comprovar, se omitir, ou mesmo não conseguir comprovar nas provas periciais adequadas, vai ser responsabilizado. Então, seja por ele não comprovar o contrário, seja pela prova comprovar exatamente que foi por aquilo, ele vai ser responsabilizado. O que não acontece numa relação, por exemplo, de uma pessoa jurídica que tenha seu equipamento quebrado. Essa ela vai ter que entrar com uma ação, fazer a perícia, comprovar que foi proveniente daquela falta de energia e assim a concessionária também vai ser responsabilizada. Nesse caso, só fazendo uma observação, é importante que o ordenamento jurídico, com o surgimento do Código de Defesa do Consumidor, ele buscou proteger justamente os usuários, os consumidores, com relação a esses danos, seja com relação a defeitos, com relação aos serviços, e é uma hipótese em que há uma proteção maior por parte do sistema com relação a essas pessoas, mas que não exclui a necessidade de prova também por parte do consumidor. É o principal, né? Por parte do consumidor. Ele também não pode simplesmente ou exclusivamente alegar que há um dano sem que haja uma relação com o fato que ocasionou esse prejuízo. Isso é que é até importante. Ele não tem que comprovar a culpa, ou seja, que houve a vontade, uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia. Ele tem que provar que houve o dano e que esse dano se relacionou com aquele fornecimento, ou no entender dele foi naquele fornecimento. Isso é importante. E hoje em dia, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já exarou uma decisão no qual determina que o Congresso Nacional faça o Código de Defesa do Usuário, que vai ser exatamente para reger especificamente a situação, que até então continua regido pelo Código de Defesa do Consumidor. E no próximo bloco você vai saber o que pode acontecer com quem provoca danos à propriedade. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Jorge Egger, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB do Distrito Federal, e o advogado Rafael Freitas Machado, professor de Direito Constitucional. Eles conversam conosco sobre os direitos de quem tem um bem danificado. E provocar danos à propriedade de alguém é crime e está previsto no Código Penal. O artigo 163 determina que quem destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia pode ser punido com detenção de 1 a 6 meses ou multa, além da pena correspondente à violência se o crime tiver dano qualificado. O artigo 165 diz que no caso de bem tombado por valor artístico, arqueológico ou histórico, a punição é maior. Vai de 6 meses a 2 anos, além de multa. Doutor Rafael, o dano tem que ser intencional para a pessoa ser punida ou vale mesmo que seja involuntário? De acordo com o que nós estamos tratando, a partir de um mesmo fato, a gente pode ter várias consequências, né? Já tratamos a respeito de consequências do âmbito civil, envolvendo o direito do consumidor. A gente pode tendenciar, como é o nosso assunto agora, com relação ao aspecto penal ou criminal. No âmbito criminal ou no âmbito penal, há uma necessidade de averiguação do fato concreto para se saber se o agente, a pessoa, agiu com dolo ou agiu com culpa para que haja uma atribuição de acordo com o Código Penal e qual é a sanção devida a ele. E além da punição criminal, quem provoca um dano também pode ser obrigado a repará-lo financeiramente? Obviamente que uma esfera não exclui a outra, uma esfera criminal, uma esfera penal não vai excluir a esfera civil de reparação. De toda forma, deve ser observado realmente a questão da reparação do nexo causal, do dano causado, para que haja uma indenização. O aspecto criminal, ele vai envolver muito mais o interesse público e o interesse no ressarcimento da sociedade, de um modo geral, e, obviamente, da pessoa que foi prejudicada. Vale até observar também que, para a tipificação criminal do crime culposo, precisa ter o tipo específico penal. E o crime de dano não prevê a forma culposa. Então, a forma culposa não pode ser considerada como crime, no que pese gerar responsabilidade, mesmo que culposamente, civil.
mas penalmente apenas se for voluntário, ou seja, se houver a vontade, o dolo de cometer aquele dano. E sempre que envolve um patrimônio público, a punição é diferente ou só se for um bem tombado? No caso, o artigo 63 traz o crime de dano e o parágrafo único traz o dano qualificado. Esse dano qualificado, quando é o patrimônio público, é uma das hipóteses. Então, é diferente do dano particular para o dano público. E o artigo 165 traz quando o bem é tombado, né? Sendo que as penas são distintas conforme o tipo de crime que você comete. Se é um dano ao particular, se é um dano ao bem público, que é da coletividade, por isso que tem a justificadora, e ou se é um bem tombado, onde tem, além da justificadora de ser um bem público, é um bem que é um patrimônio, vamos dizer, intangível, né? Agora a gente vê muita pichação em prédio e em monumentos. Nesse caso, também é crime? É crime. Muitas pessoas confundem que o crime seria crime de dano, mas o crime, na verdade, é um crime ambiental, porque, na verdade, é uma poluição. E tem a responsabilidade que eventual dano da pichação cause, que é a responsabilidade civil. Então, os custos para limpeza, eventual dano moral pelo aquilo que foi escrito ou pelo aquilo que está se ofendendo com aquela pichação, ele é passível da responsabilidade desse dano na esfera civil. Na criminal, o crime é ambiental, é crime. Né? Então, o crime existe, só que não é de dano, ele é um crime ambiental. Doutor Rafael, a punição criminal vale também para uma pessoa que bate o carro no de outra pessoa e não quer reparar o prejuízo, não quer arcar com isso? Eu prefiro analisar a questão, Flávia, pelo aspecto um aspecto mais sociológico, no sentido de uma necessidade de conscientização das pessoas com relação aos seus atos, em que, mais uma vez, é necessária uma postura, uma conduta de conciliação. Uma conciliação principalmente pelo aspecto civil, né? Agora, pelo aspecto criminal, eu não creio que necessariamente acarretará uma condenação ou uma penalização por eventuais danos de uma batida de carro. Conforme o Dr. Jorge colocou, é necessária a comprovação da culpabilidade. Só se a pessoa tiver feito de propósito, no caso. Sim, que é uma situação com detalhes e com peculiaridades fáticas que acarretam um resultado jurídico diferente de uma simples batida ou de uma batida de carro comum, que deve e pode ser resolvida realmente com um pouco mais de tolerância, um pouco mais de conciliação, sem que o judiciário necessariamente seja chamado a resolver uma questão como essa. Isso pelo aspecto civil. Agora, pelo aspecto criminal, é importante que haja uma intervenção por parte do Estado. E você sabia que tem seguradora que não cobre danos provocados pela natureza? Será que o brasileiro presta atenção nestes detalhes antes de assinar o contrato? É o que você vai ver nas entrevistas feitas pela equipe do Artigo 5º. A gente tem o costume de não ler, é hábito já brasileiro. A gente assina o papel sem ler. A maioria dos contratos no Brasil são contratos por adesão e as pessoas não prestam atenção nas suas cláusulas, né? E no mais das vezes precisam entendê-las melhor ou pedir a ajuda de especialistas. O brasileiro tem mania de não ler o contrato e as letras, talvez de forma maldosa, são bem pequenas, né? Depende do que é acordado, né? Eu acho que algumas coisas poderiam ser cobertas, né? Por exemplo, quedas de árvore, alguma coisa, pegou, por exemplo, em carro, né? Pelo menos uma parcela, né? Porque o proprietário em si ter a culpa sozinho, né, do que aconteceu e arcar com tudo, para começar tudo de novo, é meio complicado, né? Doutor Rafael, como é que fica a responsabilidade da seguradora? Se essa cláusula estiver no contrato, aí vale o que está escrito? Como é que é? Então, nós passamos por várias alterações na sociedade em que a sociedade se tornou uma sociedade de massa e a atividade, no caso específico da seguradora, é uma atividade completamente normal. Não exclusivamente para proteger o consumidor, mas para proteger as relações consumeristas, é que existem várias regras e vários princípios, principalmente o da boa-fé, a nulidade de contratos que sejam contratos abusivos. E, de fato, as pessoas têm que realmente ler mais os contratos que assinam. Então, é uma relação, ao mesmo tempo, de confiança, uma relação que deve ser transparente, mas é uma relação que envolve aspectos econômicos e a seguradora também não pode ser prejudicada. Por outro lado, o consumidor não pode ser prejudicado com relação a eventuais abusividades no contrato, em que, em alguns casos, acontece, sem dúvida alguma. Então, o consumidor deve estar atento, deve procurar ler, discutir, buscar orientação
e que, caso aconteça eventuais danos, ele deve buscar realmente seus direitos, não exclusivamente na via judicial, mas deve estar protegido pelo contrato também. Agora, doutor Jorge, um dos entrevistados falou que a maioria dos contratos hoje é feita por adesão. Como é que fica o poder de negociação do consumidor aí? O poder de negociação nos contratos de adesão, realmente, eles são muito pequenos, mas eles existem. Porque o consumidor, primeiro, ele tem a opção de sequer ficar com a seguradora. Escolhe uma outra que tenha condições melhores. Se ele ler o contrato, ele vai saber quem é que tem as melhores condições. Segundo ponto, tem cláusulas que são sempre disponíveis e discutíveis. O preço, quais são os itens que vão ser segurados. Então, no caso do seguro, se a pessoa aceitou que em casos fortuitos ou de força maior não seria indenizada, ela não pode depois simplesmente ignorar isso porque houve uma enchente, resolver cobrar do seguro. Porque o seguro poderia cobrar um preço mais alto se ele soubesse que iria segurar um veículo desse numa cidade onde tem enchente quase todo ano. Então, você onerar a seguradora com uma coisa no qual, se ela soubesse que seria nula aquela cláusula, ela teria feito outros preços, ela até seguraria, mas faria outros preços. Então, essas questões têm que ser sempre levadas em consideração. Então, o contrato de adesão, realmente, ele traz ao consumidor, principalmente, essa garantia de eventuais abusividades serem discutidas. Mas nem tudo que está no contrato de adesão é abusivo. E eu entendo que, num caso de um contrato que preveja que, no caso de fortuito, força maior, não irá responder, se estiver lá estipulado, é assim que vai ser. Doutor Rafael, em caso de dano provocado por enchente ou árvore caída, se a seguradora não cobre o prejuízo, o Estado pode ser responsabilizado? Bem, aí a questão volta a ser tratada pelo aspecto da responsabilidade por parte do Estado. Então, se uma determinada pessoa tem um seguro e esse seguro não está cobrindo enchentes ou esses fatores aí naturais, então, é possível que haja responsabilidade do Estado, dependendo, obviamente, das circunstâncias do caso concreto. Por exemplo, meu carro ficou parado numa via que encheu porque os bueiros estão tampados ali, o Estado não se responsabilizou. Tem acontecido muito, o Estado não se responsabilizou em limpar. Aí sempre tem direito a ter esse ressarcimento? É muito possível que haja a concretização do direito da pessoa com relação à responsabilidade do Estado ou do ente público, nesse caso específico. E aí é a questão que começa a ganhar outros contornos, porque se a pessoa tem um seguro, o seguro não cobre, ela pode buscar uma reparação junto ao Estado ou junto a esse ente público, ainda que a seguradora não faça isso no contrato que foi firmado. Agora, em caso de enchente, já que nós estamos falando disso, se há algum problema, as pessoas ficam sem casa, ficam desabrigadas, o Estado pode requerer uma outra propriedade que seja vazia para abrigar essas pessoas? Sim, a requisição, nesse caso de urgência, ele é previsto constitucionalmente, é previsto em lei e o Estado, inclusive, tem a obrigação de fazê-lo para resguardar outros direitos maiores até do que a propriedade, né, como direito à vida, à saúde. Então, ele é possível, inclusive deve ser feito. Bom, para encerrar, eu gostaria de saber de vocês quais são as dicas para as pessoas que tiveram um dano correrem atrás desse prejuízo. Doutor Rafael. Bem, de minha parte, eu acredito que é importante, principalmente, ter a conscientização no momento que o fato esteja ocorrendo para buscar provas, para buscar o máximo de fundamentação para que futuramente ingresse ou em juízo, ou para que pelo menos discuta, ou que tenha um maior embasamento também. A ocorrência do fato em si, por si só, ela não é que gera o direito, porque a gente precisa das provas. E acho importantíssimo uma precaução com relação aos contratos. Eu acho que as pessoas têm que realmente ter um pouco mais de consciência de analisar as cláusulas do contrato. Doutor Jorge, para o senhor. Bom, eu acho, primeiramente, obviamente, você tem que ter as provas assim que ocorre dano, juntar fotos, testemunhas, eventualmente verificar se é necessário uma perícia, até contratar uma perícia para aquele momento, se é uma coisa que é imediata, para você ter as provas em mão. Buscar, com essas provas, uma conciliação. Às vezes você consegue demonstrando isso para a pessoa, mostrando que ela tem responsabilidade. Se é uma pessoa de boa índole, ela vai assumir isso e vai, dali, já se ter uma resolução sem buscar a justiça. Além disso, buscar órgãos de fiscalização. Você tem PROCONs hoje, você tem vários órgãos que podem atuar na defesa ou no auxílio de resolver esses problemas ainda na via extrajudicial, o que deve ser utilizado e o cidadão esquece de utilizar. E, por fim, se não teve uma solução, buscar a justiça. Porque quanto maior a procura pelos seus direitos, mais serão eles respeitados pelas demais fornecedoras. Então, o que eu sugiro é que tenha esses cuidados.
Bom, com essas dicas, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Dr. Jorge, Dr. Rafael, agradeço a presença de vocês aqui conosco. Obrigado. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.